E São Francisco diz: nós só devemos nos entristecer, mesmo assim, sossegadamente, tranquilamente, quando cometemos pecado. Mater mitis, sed virine A coisa mais apavorante e mais surpreendente para os pagãos do início do cristianismo, a coisa que mais afetava esses pagãos, era ver a alegria dos mártires cristãos quando eles estavam caminhando para o martírio. Tá certo? Eles não entendiam isso. Eles não compreendiam isso. Exatamente essa estranheza foi motivo de muitas conversões dos pagãos. Mas não é possível que esse pessoal está alegre. De onde que vem essa alegria? Qual que é a fonte dela? Né? Porque assim, que coisa absurda, não é? Que esses homens e mulheres tenham sofrido tantas torturas e agora, na fase final, que eles sabem que vão morrer, eles estão tão alegres. Isso se tornou para nós hoje incompreensível também, como era para os pagãos. Os pagãos, desculpe. E isso mostra o quão distante nós estamos do núcleo da vida devota, né? O núcleo da vida devota. Quer dizer, e aqui a prontidão é a palavra-chave que ele diz, né? A prontidão é uma espécie de hábito já tão consolidado, né? Ele usa a palavra prontidão, é uma inclinação e uma prontidão gerais para executar tudo o que é do agrado de Deus. Então, essa prontidão, que a gente pode ver, digamos assim, historicamente, né, na vida dos mártires, e é por isso que é tão importante ler o martirológio, né, diariamente, digo, essa prontidão, no caso dos mártires, né, ela pode ser desenvolvida, pode ser praticada, e deve ser, segundo São Francisco de Sales, né, na nossa vida de um modo geral. Prontidão não para o martírio, ou às vezes não para o martírio, mas para vencer as dificuldades cotidianas, conforme o seu estado de vida. Então, eu imagino que, assim, nós, católicos, ao lermos um trecho desse, nós não entendemos nada. Isso passa despercebido na nossa cabeça, na nossa leitura. Mas como assim? Né? Talvez numa primeira leitura, ou numa leitura superficial, por exemplo, de uma biografia do São Francisco de Sales, isso tudo fica muito desgarrado da nossa vida. Mas como assim? Né? Da nossa vida hoje, né? São Francisco de Sales soa como uma voz tão antiga que ela é inaudível, que ela é, ou mesmo que a gente ouça, é sem sentido, né? Porque nós perdemos essa noção de alegria, o Chesterton, ele tem algumas observações esparsas aqui e ali na obra dele, em que ele fala dessa alegria. Tem um texto que é um comentário ao livro de Jó,
que ele fala da alegria que Deus desfruta entre as suas criaturas. E ele sempre chama atenção de que no Evangelho, nos Evangelhos, existe, se a gente observar bem, isso segundo Chesterton, uma alegria permanente de Nosso Senhor por estar, que Ele é o Criador, por estar entre as suas criaturas. Né? Essa alegria de brincar com as suas próprias criaturas, de se comunicar com suas próprias criaturas. Né? Então, assim, veja que essa notícia da alegria, essa que os santos nos dão, que Chesterton consegue perceber em Nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava aqui na Terra, essa é uma notícia excelente para nós. Extraordinária até. Né? Que a nossa vida de devoção ela pode e deve estar repleta de alegria. Repleta de alegria. E São Francisco diz: nós só devemos nos entristecer, mesmo assim, sossegadamente, tranquilamente, quando cometemos pecado. Não? Mesmo essa tristeza, ele fala, deve ser misturada com alegria. Não é? Porque a gente tem sempre, quando peca, a possibilidade de nos reerguermos. Não é? Então, assim, mesmo naquela tristeza que é a única que de fato é justificada, ele diz aqui, ela deve ser misturada com alegria. Isso é uma coisa, isso é uma joia da nossa religião.